Vamos fechar esse assunto hoje. Estava ali um vaso cheio de vinagre, beberam de vinagre numa esponja e, fixando num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Bom dia, Cristina. E se Deus te pegar dentro do busão aí, como é que fica? Xaramanaia. Ontem nós entendemos que Jesus, muito provavelmente, eu creio, que ele estava cantando o Salmo 22 inteiro e estabeleceu a canção da entrega, a canção da ferida, a canção do sacrifício, e estabeleceu sobre essa canção a si mesmo, e a si mesmo se entregou, e quando ele disse está consumado, nós precisamos entender uma coisa. Está consumado, Jesus não estava dizendo que era o último sacrifício a ser, como se diz, não era um sacrifício para que Deus iria aceitar, haveria outros sacrifícios. Entenda uma coisa, não haveria sacrifício de sangue, mas você se sacrifica, cara. Tem coisa que você vai ter que sacrificar, tem escolhas que você vai ter que tomar que vão sacrificar. Na verdade, se você tiver um pouco de consciência, você vai descobrir que a vida é feita de sacrifícios. Para você ir para a direita, você sacrifica a esquerda. Para você ir para frente, você sacrifica para trás. Para você cortar no cabelo, você sacrifica alguns fios. Tudo na vida, você vai estar sacrificando uma coisa. Se você escolhe agora estar nessa live, você sacrificou seu sono. Alguns sacrificaram seu descanso. Ou seja, a vida é feita de sacrifício. E como a Bíblia nos estabeleceu como sacerdotes e reis, nós, como sacerdotes, devemos saber bem o que sacrificar. Tem muitas pessoas sacrificando a família por dinheiro, e depois tem o dinheiro e não tem paz para gastar o dinheiro e nem com quem gastar. Então, o dinheiro perde sentido. Tem gente que, pelo contrário, não sacrifica nada para obter também dinheiro e vive sem nada. Então, a forma e o que você sacrifica é muito importante. E não tem como escapar. A vida, quando você escolher um lado, você está sacrificando o outro. Então, não haveria mais um sacrifício vicário. Jesus é o único preço pelo pecado, ele é o único que pagou todo o preço. Porém, nós, como bons sacerdotes, aprendemos a sacrificar. Nós não sacrificamos mais ovelha, não sacrificamos mais nada para agradar a Deus, não sacrificamos mais nada pelos nossos pecados. Nós apresentamos a Deus um sacrifício puro, santo e agradável. Porém, a nossa vida é uma vida de sacrifícios. Não imagine que quando eu digo sacrifício é que você tem que sofrer. Não, eu espero que você esteja entendendo o que eu estou falando. Você sempre vai sacrificar. E eu quero te dar uma chave. Entre tudo que você for sacrificar, sacrifique sempre aquilo que te mantém mais perto de Jesus. Tem pessoas que sacrificam um culto por causa de um dia a mais de trabalho. Tem pessoas que sacrificam cara, tem tanta coisa que eu vejo. Tem gente que sacrifica a saúde por 2 litros por dia de refrigerante. Ou seja, eles têm o prazer no refrigerante, mas eles sacrificam a saúde. Nada contra quem bebe refrigerante, eu também bebo, mas em altas quantidades não faz nada bem para o organismo. E sabendo disso, se você opta por beber mais refrigerante do que água, você está sacrificando um e escolhendo outro. Então, como sacerdote, saiba bem o que você vai sacrificar. Como sacerdote, sacrifique sempre o que vai te levar para perto de Deus. Tudo que te estabelece mais perto da palavra é um bom sacrifício. É um ótimo sacrifício. Mas voltando aqui,
quando Jesus disse está consumado, ele não estava terminando algo, ele estava começando algo. Isso é poderoso. Porque está consumado soa como o findar de algo. Não, agora terminou algo. Pelo contrário, agora começou algo. Algo estava começando. Uma nova aliança estava entrando em vigor. E para essa nova aliança entrar em vigor, aonde homens e mulheres iriam desfrutar de Deus e receber autoridade para ministrar a Deus e aos homens, agora não um, não dois, mas todos, você precisa entender que quando você estuda a vontade de Deus para Israel, você vai descobrir que só foi possível depois de Jesus. Porque Deus fala para eles, quando você lê em Êxodo, que ele chama Moisés de chama o povo para mim, pois eu quero fazer deles um reino de sacerdotes. Um reino de sacerdotes. O povo diz, não, ficaram com medo, Deus se manifestou, o povo não quis ir, o povo ficou com medo e disse, Moisés, vá tu por nós. Quando o povo disse, Moisés, vai tu por nós, eles escolheram, em vez de ser um reino de sacerdotes, eles escolheram um reino com sacerdotes. Ou seja, dependiam de um ou outro que fosse a presença de Deus. Mas a vontade de Deus era que todos fossem sacerdotes. Todos tivessem acesso ao seu santuário. Não conseguiram. A lei só permitia que uma, duas vezes por ano tivesse acesso à glória de Deus. Porém, a glória de Deus se manifestou em Jesus. A Bíblia diz, vimos o unigênito do Pai cheio de glória, cheio de graça. Vimos a glória, cheio de graça e de verdade. Ele fendeu-se no madeiro, ele entregou-nos como um sacrifício, e quando ele disse, está consumado, ele estava dizendo, houve, enfim, o preço a ser pago para que a lei fosse cumprida. Tudo que o castigo que nos traz a paz, ou seja, toda a ira de Deus que se acendia contra o pecado, agora, pelo sangue de Jesus, não se acenderia mais. Sabe por que você pode falar, Senhor, senta aqui na cadeira, e ele vai sentar e você não vai ser consumido, não vai morrer, porque você tem uma marca. Entre você e Deus tem uma pessoa chamada Jesus. Por isso Jesus diz, vocês pedem e não recebem, porque não pedem no meu nome. Nós precisamos chegar, como que é a dinâmica? Para chegar a Deus, precisava chegar com um sacrifício em mãos. E aquele sangue que me limpava, me dava acesso a Deus, e a santidade de Deus me purificava e me tornava justo. Ok? O sangue de Jesus é um sacrifício de uma só vez, Ruth. E sabe o que é lindo? Agora, quando eu chego a Deus, eu levo um sacrifício na mão, o do filho dele. Então eu chego ali, e Deus vai dizer, pai, que estranho, a voz é do Bruno, mas a pele é de Jesus. Há uma alegoria na Bíblia de Isaac, Jacó e Esaú. A Bíblia diz que Isaac tinha que abençoar, e Isaac era um símbolo de Deus. A bênção era de Esaú, mas Esaú entregou a bênção para o irmão mais novo. Nossa, isso é demais. Eles eram gêmeos, mas Esaú nasceu primeiro. Vai pegando essa chave. Você era gêmeos, mas alguém veio primeiro. Haja luz, Jesus veio primeiro. Agora Esaú vendeu a bênção. Isso não é uma boa alegoria, porque Jesus não vendeu a bênção para ninguém, mas ele entregou de graça. Entregou para os seus irmãos. E a Bíblia diz que quando chegou a hora de Isaac abençoar Jacó,
Isaac estava meio cego, e Jacó, amando da sua mãe, veste uma pele peluda, porque Esaú era peludo, passa um perfume igual de Esaú, e vai ao pai pedir a bênção. E o pai diz: pai, que estranho, a voz é de Jacó, mas a pele é de Esaú. A voz, eu sinto que isso aqui é Jacó, mas quando eu apalpo, eu sinto Esaú. Então, isso permitiu com que Isaac liberasse a bênção sobre Jacó. Isso tem uma grande revelação aqui sobre o que Cristo fez por nós. A Bíblia diz que ele nos revestiu, ou seja, ele nos vestiu de algo. E do que ele nos vestiu? Ele nos vestiu de sua glória. Ele se despiu para que nós fôssemos cobertos. Ele tirou suas vestes para que eu e você fosse coberto. E quando eu e você apresenta diante de Deus alguém, Deus tinha todo o direito, Alex, de te consumir. Só que ele diz: alguém está me pedindo algo, a voz é do Alex, mas a pele é de Jesus. Abençoa ele, porque ele é meu filho. Por isso que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Ele diz: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras em vós, pedireis tudo, e eu vou rogar ao Pai para que vos conceda. Eu não peço pelo Bruno, eu peço por Jesus. Eu vou a Jesus eu vou a Deus e digo assim: Deus, Jesus merece um carro novo. E Deus diz: tem razão, Jesus merece um carro novo. E aí ele diz: esse Jesus está com a voz do Bruno, mas ele tem o cheiro do meu filho. Então, ele libera o que Jesus precisa. Ninguém chega a Deus sem sacrifício, Ruth. E qual é o sacrifício que nós apresentamos para chegar? O filho. Então eu chego e digo: o filho precisa disso aqui. E aí o pai fala: já que ele pede pelo filho, então eu darei. Tem gente que entende errado quando diz pedir no meu nome, eles acham que é falar no nome de Jesus, o nome Jesus. Só que no México, nesse momento, deve ter no mínimo uns 2 milhões de Jesus. Porque lá é um nome comum. E não é o nome que vai mudar, mas é a unção que está por detrás do Filho de Deus. É saber de verdade qual Jesus você está falando. E não é: Ruth, seja curada no nome de Jesus, no sentido do nome Jesus. Isso é mandinga. É: Ruth, seja curada pelo poder do Messias que se revelou em Jesus. E você não precisa fazer uma oração assim. A gente fala no nome de Jesus, ok. Mas não é o nome de Jesus que sara, não é o nome de Jesus que muda, não é o nome de Jesus que transforma. É a autoridade no Messias, no Filho de Deus que morreu na cruz. Esse sim é o Jesus que muda. E ele não vai mudar nada sem fé. Porque você pode falar Jesus, 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 Jesus o dia inteiro, não vai mudar nada. Você precisa ter fé na obra dele. Quando ele gritou está consumado, Jesus, no único sacrifício agora, ele foi aceito por Deus. Cessou a ira. Agora, boas ações ou qualquer sangue não vai mais ser recebido, porque Jesus foi um único sacrifício para a redenção. Por isso que eu digo que ele não foi o final, ele foi o começo. Ele foi o final da lei, mas ele foi o começo da nova aliança, Alex. Nós não matamos mais um cabrito, mas nós chegamos pelo sangue. Não há necessidade de matar mais nenhum carneirinho para chegar a Deus. Porque um cordeiro morreu de uma só vez e cessou de uma só vez toda a ira de Deus. E agora, por ele, através dele, por meio dele, nós podemos todas as coisas. Então você precisa estar nele e ele em você.
a ponto de você falar com Deus através dele. Você consegue ter noção do que eu estou falando? Eu vou te dar um exemplo. Imagine que você veste uma capa, e essa capa te dá autoridade. Bom, essa capa que você precisa estar vestido tem que ser a capa do corpo de Cristo. Por isso que a Bíblia vai dizer que eu e você somos partes do corpo de Cristo. Ele é a cabeça, nós somos o corpo. Se eu não estou introduzido no corpo, eu não consigo me achegar a Deus. Eu preciso estar no corpo para chegar a Deus. A única coisa que te impede de provar do sangue é não estar no corpo. Deixa eu te explicar. Se você corta um dedo, o sangue do corpo não corre mais naquele dedo. O que vai acontecer? Esse dedo vai apodrecer e vai deixar de existir. Agora, mesmo que cortado, se você cola ali rapidinho, hoje a cirurgia faz isso, o sangue vai voltar a irrigar aquele dedo e vai ter vida. Membro fora do corpo não prevalece. Membro fora do corpo não está em Cristo. Para a pessoa dizer, pastor, eu sou um cristão, você é um cristão desigrejado, de dentro de casa? Não, você não entendeu o que está escrito na Bíblia, então. Porque na Bíblia diz que nós precisamos ser pedras bem ajustadas, estar junto. Só a revelação aqui, porque nós estamos juntos. E onde está junto, aí tem um mistério. O que acontece quando você corta a mão? O teu corpo trabalha para curar aquele lugar. Então haverá no teu sangue, vai ter glóbulos, um monte de coisa, eu não sou nenhum médico, mas vai fechar aquele lugar. Porque o corpo cura o corpo. Tem gente que sai do corpo porque um irmão falou mal, porque teve algum problema, mas estar no corpo não tem a ver com os outros, tem a ver com você. Tem a ver com viver o que Cristo consumou na cruz. As promessas agora não são feitas mais para o Alex, são feitas para a igreja. E eu preciso ser igreja. Não estou falando de denominação, eu estou falando de ser igreja. Mas para ser igreja, ninguém é igreja sozinho. Porque Jesus diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Sozinho? Não, ele não disse onde a Rose estiver. Ela diz onde tiver 2 ou 3. Onde tiver comunhão. Ele se revelou na mesa, no partir do pão. Ele sempre se revelou. O pão agora não é meu, o pão agora é nosso. Jesus agora não é meu, Jesus agora é nosso. E respeitar os erros, as fragilidades do irmão, demonstram que de fato você está nesse corpo. E estar nesse corpo te dá a autoridade necessária para viver o tudo. Para chegar a Deus com o cheiro de Jesus, você precisa estar no corpo dele, você precisa se revestir do corpo. Quando você toma a ceia, você celebra o cálice da nova aliança, o sangue que te purifica, o sangue que te limpa do pecado. Mas quando você come do pão, você está dizendo, eu faço parte de Jesus, eu estou nele, eu estou enxertado nele, e agora sou um com ele, e ser um com ele me torna ele. E quando eu sou ele diante de Deus, eu governo com ele, através dele. Então, não acabou algo, começou algo. Começou o quê, pastor? O reino de sacerdotes. O reino de homens e mulheres que podem agora se achegar diante de Deus. A partir de agora, aqueles que crerem em meu nome, terá sido dado o direito de serem meus irmãos, filhos de Deus. Então, o unigênito, que era único, se torna o primeiro de muitos irmãos. Mas espera aí, pastor. Como assim? Adão não é o primeiro? Você deveria te perguntar isso, né? Adão não é o primeiro, pastor? Não. A Bíblia diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Qual era a imagem para construir Adão? A imagem para construir Adão, o protótipo, vai lá em Colossenses, você vai ler, diz que ele é a imagem perfeita de Deus. Ele é a revelação perfeita, ou seja,
O protótipo de criação do homem, a imagem e semelhança, foi Jesus. Precisava de alguém para Deus dizer, faz assim, ó, a imagem e semelhança. E quando diz façamos o homem, fez Adão, Alex, fez a imagem e semelhança. De quem? Então o primeiro ser não é Adão, é Cristo. Adão já é uma cópia. Agora, tem gente que não entende isso, Ruth. Como assim? Unigênito do quê? E primogênito do quê? Primogênito de uma nova raça. Deixa eu te falar uma coisa. Evangelho não tem a ver com boas obras. Tem a ver com mudança de natureza. Eu era isso. E agora, eu era uma Bíblia. Agora eu virei uma xícara. Você nasceu de novo. Você é uma nova criatura. Você não, ou seja, nova criatura não é mais uma outra criatura. Isso vai te bugar, mas você não é mais um ser humano. Você é um espírito vivificante. Um alguém te deu vida no espírito. E hoje você é um espírito que tem vida. Que raça é essa, dona Rose? A raça do sacerdócio eleito, povo escolhido, adquirido por Deus. Deixa eu te dizer, o filho pródigo, ainda que estava longe, ainda que estava errado, ele tinha raça, ele tinha DNA. Quando ele volta para casa, ele é aceito. Evangelho não tem a ver com boa conduta. Tem gente que fica, mas onde você viu o irmão lá? Você viu o que ele fez? Não, meu filho. Aquele ali é uma nova raça fazendo coisa errada. Mas ele tem a marca. E se ele alinhar, o fogo vai descer sobre ele. O céu vai se revelar. Por quê? Jesus é o primeiro, mãe, a andar com Deus dentro dele. E dentro de Deus. Ele é o primeiro a ser bidimensional. Adão não era. Adão, ele tinha acesso, Alex, pelo Éden, pelo jardim do Éden, a escada, a rampa, ele tinha acesso ao terceiro céu, ao segundo e ao primeiro, mas ele ia fisicamente. Agora, Cristo é o primeiro que diz, eu só faço o que vejo meu Pai fazer. Ele é o primeiro que diz, eu estou aqui, mas eu estou lá. Eu estou lá, mas eu estou aqui. E quando você e eu nasce de novo, através do sangue, nós passamos a ser bidimensionais. E por isso vamos adquirir autoridade nesses mundos. Porque agora você estava morto, teu espírito estava morto, mas Cristo te ressuscitou. Ele disse, está consumado. E o castigo que te traz a paz estava sobre ele. E agora você tem autoridade, porque ele é o primeiro de muitos irmãos. Primeiro de muitos irmãos. Como funciona? Tem que nascer de novo, Nicodemos. Da água e do espírito. Porque o que é nascido da carne é carne. Jesus estava falando da raça humana. E o que é nascido do espírito é espírito. Ele estava dizendo dele. Ele veio de onde? Do Espírito Santo para Maria. Ele está dizendo, o que é nascido do Espírito é Espírito. E aí Nicodemos fala, como se dará isso? Eu vou voltar para o útero da minha mãe? Ele diz, Nicodemos, não. Você vai ser mergulhado em Deus. E através de Jesus, você vai nascer de novo. Não agora do útero da tua mãe, mas você vai nascer da vontade de Deus. A Bíblia diz, no capítulo 1 de João, que aqueles que não foram nascidos nem da vontade do homem, nem da varonilidade, ou seja, não veio de um esperma. Pastor, como assim? Eu estou vivo, vindo do espermatozoide. Sim, mas você nasceu de novo. Você teve um segundo nascimento. Você nasceu agora de Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. O dia que eu tive luz disso mudou minha vida. Eu queria tanto que vocês tivessem luz disso. Porque a vida da maioria dos crentes é buscar a Deus. Quando, na verdade, a proposta do evangelho do reino que Jesus pregou é ser eu,
a Cristina, o Alexandre, o Taylor, é sermos enviados por Deus. Porque imagina que essa xícara é Deus, aqui é o homem. O homem está pedindo para Deus, Deus, vem sobre mim, abençoa a minha casa. Mas quem nasceu de novo agora, Alex, nasceu em Deus. E então eu não busco Deus, eu sou enviado por Deus. A minha comunhão com Deus é através de Cristo. Eu estou em Deus e Ele está em mim. Jesus diz, eu vou para o meu Pai. E aqueles que guardarem meu mandamento, eu e o Pai faremos nele morada. Meu Deus! A minha habitação agora é Deus, e Deus habita em mim. Nós somos um. Eu nasci de novo. Eu não busco Deus mais, Lê. Eu não fico Senhor. Não, eu falo com Deus e sou enviado. O que Ele me pede, eu vou e executo. Você agora é um embaixador, ide por todo mundo. Jesus não disse, fiquem me buscando todos os dias. Ele diz, nós estaremos juntos. Onde tiver 2 ou 3 no meu nome, eu vou estar ali. Hoje Ele está aqui. E Ele está ativando as cartas vivas que vai ser lida pelos homens. Quem lê o Alex vai falar, esse cara veio de Deus. Quem lê a Rose vai falar, essa mulher veio de Deus. Já ouviu esse termo? Nossa, isso é de Deus, hein, irmão? Esse é o símbolo que você nasceu de novo. Você diz, eu sou de Deus. Eu não estou buscando a Deus. E a maioria da igreja está buscando a Deus. Quando, na verdade, a proposta do novo nascimento é, seja enviado a partir de Deus. Porque Ele gritou, está consumado. O véu que separava, já não separa mais. A luz que outrora apagada, agora brilha, e cada dia brilha mais. Acabou. Jesus pagou o preço e começou uma nova era. A era dos filhos de Deus. Se crer, será dado o direito de ser chamado. Agora nós somos enviados. Você sabia que nesse momento Jesus está dirigindo o carro com o Alexandre, está na live com o Israel. Se alguém está indo trabalhar, está indo junto. Está lá na casa da Andréia, ele está em nós e nós nele. Esse é um mistério, porque nós estamos em espírito, nossa nova raça. Fisicamente, no nosso carro aqui na Terra, porque estamos sendo embaixada, nós temos esse corpo físico que não nos permite estar junto. Mas em espírito, nós estamos na mesma assembleia, na mesma sala, com o mesmo Deus, recebendo da mesma porção. Eu, no meu papel aqui, só estou traduzindo a fala dele para o português. Eu só sou um tradutor. Gente, vou parar por aqui. Dia 25 nós voltamos. Segunda-feira começa a escola Transição. Vai ser poderosa. Eu espero você lá. Hoje foi esse o nosso devocional. Está consumado. Está pago o preço. Você já pode entrar. Você agora pode ser chamado de filho. Você pode ir a Deus sem ser consumido. Você agora pode ser amado sem ter que pagar preço nenhum. Isso aqui é um grande erro, viu? Tem gente que fica tentando agradar a Deus. Deus já se agradou de você em Jesus. Tem mais nada para agradar. Qualquer coisa que você tentar fazer de... eu dei cesta básica, você viu? Deus está feliz comigo. Não. Cesta básica sem Jesus é só ONG. Cesta básica com Jesus é Jesus entregando uma cesta básica. Então você não tem que fazer mais nada para agradar a Deus. Tem gente que fala assim, não, eu não posso ir na presença de Deus desse jeito, eu estou cheio de pecado. É aí que você tem que ir. Porque o único que tem poder para perdoar pecado é Jesus. E sem Ele, ninguém é perdoado de nada. Tem gente que quer estar quase perfeito para ir a Deus, porque aí chega a Deus cheio de orgulho. Olha, eu não pequei, eu sou um santo. Aí Deus cheira e fala, não tem o cheiro do meu filho. O único sacrifício aceito aqui agora não é a tua boa obra, é o sangue. E sem sangue não tem acesso. Agora, o mais miserável pecador,
que chega diante do Pai e diz: eu me apresento diante de ti, Deus, mas pelo sacrifício do Filho. Então, Deus diz: você está aceito. Porque você tem a marca que me alegra, que eu fiquei feliz em moê-lo em teu favor. Então, para de tentar agradar a Deus, porque Deus já está feliz com você. Ele não está triste, ele está feliz. Então, você pode chegar a hora que você quiser por Jesus, que ele está felizão e ele quer te dar boas coisas. Alguém aí vai receber boas coisas esse final de semana? Ah, eu vou. Amém. Eu acredito.